Opa, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Caleb e dessa vez eu não vim aqui para trazer explicação de matéria, não vim aqui para trazer explicação de questão. Dessa vez eu vim trazer o meu relatório de desempenho diário. Eu já estava querendo trazer, eu vi aí os colegas da plataforma trazendo, o Caio Faust, o André Gabriel, o Gabriel Klein, o Rômulo Johnson começou também. Enfim, tem outros, né? Tem até uma menina, esqueci o nome dela, não sei se é Ana Júlia, enfim. E eu queria trazer o meu já faz um tempo. Estou trazendo hoje o meu primeiro. E já adianto, foi muito bom. Hoje o dia foi incrível, eu consegui cumprir tudo que eu queria. Só que com algumas ressalvas. Foi bom com algumas ressalvas. A primeira ressalva, eu não pude participar da aula ao vivo do Renato. E nem vou poder, né, até o final do ano, porque estou de volta às aulas na minha escola, né? Então minha escola voltou hoje às aulas. Não vou mais poder acompanhar ele ao vivo, infelizmente. Eram muito boas as aulas, acompanhando essas últimas 3 semanas que eu tive de recesso. E aulas incríveis, extremamente densas, mas mesmo não estando ao vivo, eu vi a aula dele gravada, né? Então foi incrível. E outra coisa, minha carga horária teve que reduzir por conta do período de manhã, mas eu ainda consegui manter um bom tempo de estudo. Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisa bem legal, que eu não vi, pelo menos, outras pessoas mostrando, né? Eu não sei se tem alguém além de mim que faz. Assim, com certeza tem, né? Mas que nos vídeos mostrou, né, na relatório de desempenho. E eu, pelo menos, acho muito legal o que eu faço. Que é assim, antes de começar o dia, né? Sempre organizo o que eu tenho que fazer e tal. E eu gosto de ficar acompanhando o que eu fiz e o que eu não fiz. Eu coloco lá já pré-estabelecido o que eu vou fazer no dia. Eu não faço planejamento semanal, eu faço diário mesmo, entendeu? Tem gente que faz semanal, mas eu prefiro diário. É, e aí eu coloco lá, por exemplo, o que eu vou fazer no dia, tudo. E aí quando eu vou finalizando cada tarefa, eu vou colocando um Vzinho de concluído. E isso vai me motivando, né? Então, por exemplo, esse aqui eu uso um caderninho, né? Eu não sei se dá pra ver, mas esse foi o de hoje. Não, peraí, isso aqui foi antes, né? Esse foi o de hoje, que tá com esse foguinho aí. Eu botei só pra botar mesmo. No caso, eu consegui a primeira meta, eu sempre coloco é arrumar o ambiente. É uma meta, o cara fica, não sei o que, não tem nada a ver com estudo. Mas quando você coloca e você consegue cumprir, você já começa com um aditivo, você já começa com algo feito. Então, essa foi a minha primeira meta. A minha segunda foi finalizar a genética, né? Que eu estava finalizando já. Faltavam algumas aulinhas, né? Mas era de fator RH. Bem tranquilo, duas aulas curtas, né? E eu coloquei também como terceira meta, então eu fui fazendo algumas na ordem, outras não. Depois, assim que eu acabei, eu botei que era para fazer 60 exercícios de genética. Fiz direto. São 139 na lista, 189 eu acho. Poderia ter feito todos, mas eu acho bom não fazer todos no mesmo dia. Porque assim que você acaba, você está com a matéria muito fresca na cabeça. Então a chance de você acertar muitas é bem alta. E se você fizer, por exemplo, no outro dia, daqui a 2 dias, você vai estar forçando mais a sua cabeça a pensar. Pelo menos para mim serve dessa forma. E eu fiz os 60 exercícios, tanto que eu coloquei aqui. Depois, eu coloquei que era fazer o tab de matemática do Enem 2018, mas eu vi que eu já tinha feito várias questões do Enem 2018 e não ia ser muito bom. E aí eu acabei fazendo de 2023, foi. E aí eu fiz, mas eu não fiz assim que eu acabei os exercícios de genética. Quando eu acabei genética, o que eu fiz? Eu acabei ali por volta de. Então eu terminei a escola, né, pela manhã. Cheguei em casa, aí o que acontece? Pela manhã eu tô fazendo um tratamento, tava fazendo, né, mudei pra tarde. E aí eu tive que sair pela manhã, acabei saindo na parte do horário da escola. Cheguei em casa umas 11 e pouco. Consegui aproveitar esse tempo para de 11h30 conseguir pegar 1 hora de estudo. Então isso me ajudou bastante.
E aí eu meti 1 hora de estudo já de 11h30 até umas 12h30 e aí fui almoçar. Depois voltei de 1h30 também. E aí voltei a pegar. E, o que eu ia dizer? Quando eu terminei os exercícios de genética, eu não fui direto para fazer o TAB. Eu preferi, eu já estava com 4 horas e 50 de estudo, eu preferi ir caminhar. Fui caminhar na rua mesmo, já era umas 5h30 mais ou menos ali. Era 5h30, e aí caminhei uns. Não, na verdade eu saí de 5h44, voltei umas 6h08 aí. Assim que cheguei em casa, tomei banho, beleza. Voltei. E aí não fiz o tal de matemática assim que eu voltei. Eu preferi assistir a aula do Renato Passos, ao vivo, que ele colocou na plataforma. Depois eu fiz o TAB, 24 questões, do Enem 2023. Muito fácil esse Enem, né? Pelo menos eu peguei as primeiras questões muito fáceis. E acertei das 24, acertei 22. Uma eu errei por besteira, não era para eu ter errado. Depois eu vou fazer a correção. E depois eu coloquei aqui no último que era seguir o ciclo de construção. Como assim? Se eu tivesse acabado tudo, né? Como eu acabei tudo no tempo, eu coloquei e aí eu não botei o check aqui, né? Não sei porquê, mas eu consegui fazer. Que é assim, como eu acabei tudo e ainda sobrava 30 minutos de estudo, era 1 hora, eu preferi não ficar fazendo nada. E aí eu botei uma aula do ciclo de construção para ficar assistindo. Mas eu acho que era melhor eu ter colocado flashcard, porque colocando flashcard eu ia revisar de forma mais ativa. Então eu deveria ter colocado, ao invés de seguir o ciclo de construção, resolver os flashcards. Mas perfeito. Concluí no total aqui 84 questões, 8 horas e 1 segundo de estudo líquido e teve o XP também, eu vou mostrar aqui, calma aí. Bom, então aquela foi a quantidade de XP, né? Eu não vi direito porque não pude fazer muito barulho, né? Só mostrar ali mais ou menos. E eu diria que foi um dia muito bom, eu diria que foi um dia 9, por mais que eu tenha tido uma carga horária menor do que eu normalmente tinha, né? No período do recesso estava tendo ali 10 horas de estudo, 10 horas e meia, mas não tem problema porque eu senti que foi muita densidade. E o que é bom, é o contraditório, mas é bom, porque ter algo pela manhã faz com que você à tarde preze muito mais pelo seu tempo, né? E aí você reduz muito a procrastinação, isso ajuda muito. Por que eu não dou 10 para esse dia? Porque eu não queria perder a aula do Renato ao vivo. É muito boa, né? O cara ficar ali com a turma, né? E acompanhar os raciocínios ao vivo é muito bom. E acredito que é isso. Outra coisa pelo qual eu não dou 10 para o dia de hoje, porque eu acordei de 5h30. Era para eu ter acordado de 5 horas, porque eu moro longe da escola, né? Então eu tenho que me arrumar cedo, sair daqui umas 6h25, 6h30, para chegar na escola de 7 horas. E aí, se eu me acordasse mais cedo, eu ia conseguir fazer tudo e ainda teria talvez uns 30 minutos de estudo. Isso ia me ajudar muito no dia de hoje. Talvez eu conseguisse até bater 9 horas se eu tivesse metido uns 30 minutos pela manhã, entendeu? Mas não tem problema, mesmo assim foi um dia ótimo. Acho que amanhã vai ser melhor ainda. E é isso, vamos pra cima. Obrigado aí por assistir. E é nóis, vamos sempre buscar ser melhor.